Olá, amigos! Todos nós temos o desejo de não morrer. Mas esse desejo, num aspecto, é impossível, porque todos nós estamos sujeitos à morte física. O nosso texto de hoje nos apresenta Jesus afirmando que quem aceitar a sua palavra não morrerá eternamente. O que significa isso? Significa que nós não vamos ser condenados e afastados de Deus na eternidade. Em outras palavras, a morte física não é o final da nossa existência. A morte física é um ingresso na eternidade. E a gente está sujeito à morte eterna quando está afastado de Deus para sempre. Em João capítulo 8, versículo 48 a 59, nós temos o final de um diálogo, de uma discussão de Jesus com os líderes religiosos da época. E o assunto é verdadeiros filhos de Abraão. Jesus coloca que quem aceita a sua mensagem, este é o verdadeiro filho de Abraão. E aí, no final, nós temos essa reação dos fariseus que tentam insultar Jesus, dizendo que ele era possesso de demônio e um samaritano. Quando eles afirmam que ele era samaritano, estão querendo dizer você não é verdadeiro filho de Abraão. Porque os samaritanos eram um povo de origem mista, eram os israelitas misturados a povos estrangeiros. Então, com isso eles tentam ofender Jesus. Mas Jesus responde que ele honra o seu pai e que a palavra dele vem do Pai, não é a sua palavra apenas. E Jesus vai mais longe, ele não busca a sua própria glória, ele não está pretendendo seu próprio prestígio pessoal. Isso é importante, né? Jesus, quando vem ao mundo, ele não vem para buscar sua glória, mas ele vem para nos salvar. Ele veio ao mundo porque ele ama a nós seres humanos. E aí Jesus é categórico e diz assim, em verdade, amém, amém, né? O amém significa em verdade, né? Então, repete, então ele é enfático, que quem guardar a sua palavra não morre eternamente. E os judeus levam isso, então, por lado do pessoal e diz, você tem demônio. E quer dizer que é maior que Abraão. Abraão foi alguém que foi obediente a Deus. E ele e os profetas morreram. E aí Jesus coloca uma outra coisa. Que Abraão se alegrou em ver o dia dele. O dia de Jesus. E aí os judeus levam isso literalmente, querendo dizer assim que Jesus se diz que era conterrâneo de Abraão. E Jesus coloca que ele é o eu sou. Aqui Jesus já disse nesse discurso, nesse embate anteriormente, no versículo 24, no versículo 28, do capítulo 8 de João. E o que significa esse eu sou? Quando Deus chamou Moisés, ele se identificou como eu sou. Quer dizer, Deus é aquele que sempre existiu, sempre vai existir e que sempre está atuando. E Jesus se identifica como verdadeiro Deus, como Pai e o Espírito Santo.
Por isso, ouvir e seguir as palavras de Jesus é viver eternamente e não morrer eternamente. Então, deve ficar claro para cada um de nós. Nós passamos pela morte física, mas não estamos sujeitos, se cremos em Jesus, estamos eternamente afastados de Deus, mas viver na companhia de Deus para sempre. Que Deus conceda essa fé para cada um de nós. Amém.